A reunião do Copan, dia 29 de abril de 2022, é bom marcar essa data. Ela representa um momento de ruptura da sociedade de Belo Horizonte com a maneira como o governo estadual e os empresários decidem sobre a vida de Belo Horizonte e de Minas Gerais. É um acontecimento, a mobilização da sociedade de resistência contra a destruição da Serra do Curral. E ficou muito claro o cinismo, a insensibilidade enorme das pessoas representantes do poder econômico, seja da FIENG, do Sindiestra, do governo estadual, né? É um escândalo você ver uma Secretaria Estadual do Meio Ambiente não ter o mínimo, o menor compromisso com o meio ambiente. Eles estão dominados pelos interesses das mineradoras. A Federação da Indústria, dominada pelo interesse das mineradoras, eles são incapazes de reconhecer o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, querem trazer isso para dentro da cidade de Belo Horizonte, na paisagem mais característica do Curral del Rei, uma afronta direta à cidadania, uma reunião que se prolongou até alta madrugada, ou baixa madrugada, né? 3 horas, o dia inteiro, e as pessoas com cinismo, pessoas que estão trabalhando em função não do interesse da cidade de Minas Gerais, mas para suas empresas, como elas todas estão articuladas, é tipo um voto único, né? Esse placar de 8-4, é jogo de cartas marcadas. E isso provocou uma indignação nacional. Hoje o problema da Serra do Curral não é mais de Belo Horizonte, não é mais só do estado de Minas Gerais. É uma questão nacional, dos jornais nacionais de TV noticiando, e eles vão perder. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a Serra do Curral vai prevalecer. E nós vamos impedir isso por todos os meios, meios políticos, meios jurídicos, ocupação dessas áreas. Isso não vai ficar desse jeito. Nós estamos preparando o Dia da Serra, organizando participação de artistas de todo o estado de Minas Gerais, um mosaico representativo de Minas Gerais, a terra de Tiradentes, diante desse neocolonialismo que empresas absolutamente inimigas da água, hidrocidas, porque o que eles estão fazendo na Serra do Curral, e estão fazendo em todo o quadrilátero ferrífero, aurífero e aquífero, é destruir a água. O aquífero está sendo exportado, depois não tem retorno, nunca mais vai ser uma nascente de água, aquilo ali vai virar um resto de mineração, pode virar até outra coisa, mas nós estamos acabando com essa dádiva da natureza, que é os grandes mananciais de água que fizeram escolher Belo Horizonte como capital e de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, como Contagem, Betim, você tem Ribeirão das Neves, você tem Santa Luzia, Sabará, Nova Lima. Inclusive, olha o argumento deles, não vai tirar a fachada de Belo Horizonte, vai ser na parte de trás, na região que dá para Nova Lima. Olha, Nova Lima, o povo também tem direito à paisagem, tem direito a essa serra, não é? E vai ficar uma casquinha voltada para Belo Horizonte? Ou seja, eles não têm argumentos, eles são cínicos. É um caso gravíssimo que fere a cidadania de Minas Gerais, de brasileiros. Nós estamos retornando ao período colonial, inadmissível. E a relação disso com o Rio das Velhas? Pessoas, milhares de pessoas dedicaram a vida para revitalizar o Rio das Velhas. Fizemos a meta 2010. Foi investido dinheiro para o tratamento de esgoto, que não é lá essas coisas. Ele está meia boca, mas já foi um passo adiante. Mas o Rio das Velhas está sem água.
As mineradoras estão tirando a água para minerar, esvaziando os lençóis freáticos, rebaixando o nível do lençol, secando todas as nascentes, tornando a água uma substância raríssima agora. Tanto é que aumentou o preço da água e o preço da tarifa de energia elétrica. Tudo está ligado com essas atividades econômicas predatórias. Mas quem paga o preço está sendo os consumidores urbanos de água e energia elétrica. E o Rio das Velhas está com o mínimo de água. E com esse mínimo de água dificulta a volta do peixe ao rio. A poluição continua crescendo com o tamanho da cidade. E você não vê a melhoria do tratamento de esgotos em Belo Horizonte para 100% de qualidade, nem da captação de esgoto. Coisa mais comum em Belo Horizonte é o lançamento de esgoto nos rios pela Copasa. Então é necessário uma mudança da política governamental, porque tanto a Copasa quanto a CEMIG e as prefeituras como Belo Horizonte e Nova Lima não podem ficar nessa situação que estão. Eles têm que assumir a liderança desse movimento. A sociedade está lutando por uma obrigação das autoridades. As autoridades da Secretaria do Meio Ambiente, por lei, é a defesa do meio ambiente. Fazer um contraponto contra a indústria, contra a agricultura, não contra o desenvolvimento. Fazer um contraponto no sentido de frear a ambição desse pessoal. Eles estão desvalorizando as cidades históricas de Minas Gerais, estão minerando na Serra da Piedade, estão minerando na Serra do Curral. Carlos Drummond de Andrade, no seu poema Tristes Horizontes, demonstrou a tristeza dos mineiros em relação a essas atividades. E nada paralisa essa ofensiva, essa guerra contra os interesses de Minas Gerais. Por um dinheiro subestimado, por subavaliação do valor do minério, que é exportado para offshore no exterior. E isso aí depois é revendido. E nós ficamos com as sequelas desse tipo de economia. Olha a situação de cidades minerárias no passado, que depois que a mineração acabou, ficaram no desemprego, com as doenças do alcoolismo, da silicose, da contaminação por arsênio, como o caso do Morro do Galo, lá em Nova Lima, com a situação de raposos. Olha a situação, olha o que eles deixam. E esse Estado réu, esse Estado cúmplice da destruição, recebe uma indenização de 37,6 bilhões de reais. Como se ele é culpado disso? E a população atingida não foi devidamente ressarcida. Nem o meio ambiente. Acabaram com o Rio Doce, acabaram com o Rio Paraupeba, ameaçam o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. E isso é normal? Estão normalizando um absurdo. Onde nós estamos? Onde estão os mineiros? Onde está a mineiridade? Onde está o respeito que os mineiros adquiriram em todo o Brasil? Isso está indo para a lata de lixo. Nós temos que reagir. No Dia da Serra, que está sendo criado neste momento, nós vamos concentrar todos vocês, todos os artistas de Minas Gerais, as universidades, todos os cidadãos de bem. E nós vamos ficar o dia todo num verdadeiro evento artístico, político, de cidadania. E nós não admitiremos, não vamos permitir que uma reunião falsa de um Copan desmoralizado, de uma SEMAD desmoralizada, de um governo desmoralizado, jamais irão prevalecer. Nós não vamos admitir isso. Nós vamos recorrer às instâncias judiciárias do Brasil, das mais elevadas e em nível internacional, porque essa exportação de minério é do interesse do mundo mais rico e eles têm que ser responsabilizados também. Eles estão sendo cúmplices disso. Então nós iremos nos dirigir a níveis internacionais para que haja uma
divulgação disso, que pode, inclusive, afetar o valor de mercado dessas pessoas e dessas empresas, porque elas estão afrontando os direitos humanos em Minas Gerais. A população está vivendo aterrorizada, toda hora tem que fazer treinamento para rota de fuga, sirene tocando, desvalorizando seus imóveis, desvalorizando cidades históricas, acabando com o turismo na região, prejudicando a economia de Minas, a distribuição de renda que o turismo permite. E isso em troca de quê? E acabando com o respeito que Minas Gerais sempre teve no Brasil.